Amigo do Dr. Ideval, nesse vídeo abordarei dois importantes assuntos que a população brasileira, a mídia, nem as autoridades deram atenção. O PISA e o IDH. O PISA é uma prova feita pelos estudantes do mundo inteiro com 15 anos de idade. O resultado, em conhecimentos gerais, em matemática, na língua pátria e em ciência, é avaliada. E essas notas são colocadas no programa e ele vai dizer o índice de acerto e de progresso de cada nação. O Brasil continua nos últimos lugares. Quer dizer, os alunos de 15 anos de idade do Brasil estão totalmente despreparados. Esse ano foram 11 mil estudantes. 9.500 da escola pública e 1.500 da escola privada. Nos outros países foram todos das escolas públicas. E por que das escolas públicas? Porque as outras nações investiram na infância, investiram na criança, investiram no jovem do seu país para ter um país de futuro. E o Brasil não olha para essa juventude. O outro índice é o IDH, que mede a escolaridade, o saneamento básico, o índice de natalidade, a qualidade de vida, a média de vida, saneamento básico, cuidado com os animais, cuidado com as florestas, cuidado com o meio ambiente, respeita a população, respeita os mais velhos, respeita as pessoas que fizeram o que faz aquela nação. Quer dizer, o Brasil teve nota pífia baixa nos dois índices aprovados, tanto no PISA como no IDH. Tem explicação para o Brasil ficar nesse lugar? Claro! A neurociência mostrou que o ser humano ele está ávido por conhecimento da primeira infância, dos 0 aos 7 anos de idade. Se dos 0 aos 7 anos de idade o ser humano for abandonado, não tiver uma boa escolaridade, não tiver conhecimentos gerais, não tiver bons professores, bons exemplos, seus políticos não sendo exemplares, seus professores vão ter dificuldade em passar os conhecimentos para esses jovens. Porque é exatamente entre os 0 e os 7 anos que os neurônios estão ávidos por conhecimento. O clímax vai dos 2 aos 4 anos. Quando o ser humano, ele consegue formar mais de 800 sinapses por segundo. Com isso, minha gente, os conhecimentos ficam gravados na mente daquela criança e quando ele chegar aos 15 anos, ninguém segura mais. Então, se o Brasil, durante esses 30 anos, abandonou as suas crianças na primeira infância, não passou em conhecimentos, informações, esse jovem aos 15 aos 18 anos não tem nenhuma capacidade de aprendizado e nem de raciocínio. Está aí a importância da primeira infância da pessoa. E por que as outras nações cresceram, doutor Ideval? Porque todos os países que têm juízo, eles sabem que a neurociência já mostrou em milhares de trabalhos que é na primeira infância a principal fase de aprendizado. É na primeira infância que o seu cérebro está fresquinho, querendo aprender tudo. É na primeira infância que os problemas das famílias, os problemas das nações não interferem no raciocínio. Então aquela criança, ele está ali para aprender. E aprender o quê, doutor Ideval? Aprender tudo que tem que aprender. Da matemática ao português, da ciência à história, à física e às artes. A música, o teatro, o livro, o cinema, o futebol, o beisebol, o esporte de uma maneira em geral. E aula de cidadania. Cidadania é respeitar as leis da nação. Cidadania é ter pessoas exemplares. Agora o Brasil entrou numa fase muito ruim. Porque as principais autoridades do país são as que estão mais envolvidas em falcatruas e corrupções. Todos os dias uma criança, quando liga a televisão e está com os pais, eles escutam
todas essas mazelas que se passam. Então esse é o aprendizado que nossas crianças estão tendo e muitos brasileiros estão apoiando. As falcatruas, a desonestidade, as corrupções. Então está na hora do Brasil olhar para o Brasil, olhar para as crianças desse país para ver se salva essa geração que está nascendo, para daqui a 15 ou 20 anos termos um Brasil melhor. Música de fundo, Beethoven. Nascido em Bonn, na Alemanha, em 1770 e falecido em Viena, em 1827, com 57 anos de idade. Então o recado é esse. Vamos olhar para as nossas crianças. Vamos olhar para a primeira infância. Porque se não aprender na primeira infância, a partir dos 18 não aprende nada ou quase nada. Porque não tem mais sinapses sendo formadas. Pífias são as que se formam. Imagine, 800 sinapses por segundo são formadas até os 4 anos de idade. Então é nessa fase que temos que aprender. Temos que aprender. Isso mostra que nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Se esse PISA fosse feito com os alunos da classe alta, que estudam em escola particular, se esse IDH fosse avaliado nos principais bairros, das principais cidades do país, das capitais, o IDH seria alto. Isso mostra esse Brasil grande que nós temos, rico, e esse Brasil imenso, constituído de pobres, de pessoas sem formação, culpa do sistema governamental que o Brasil implantou de 50 anos para cá. E o governo atual, se não abrir os olhos, se não olhar para esse segmento da população, em nada adiantará para o país. Continuaremos com esse país pobre, com esse país desigual e com esse país no qual só os ricos, só os que estão em cima da pirâmide poderão usufruir de sua riqueza. Um abraço e se falei muito, me desculpe.